Olá, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Que bom. Bom dia, George. Seja bem-vindo. Bom dia, vamos lá. Já vou fazer o convite aqui para George. Sua instituição. Bom dia, bom dia. A internet não está ajudando muito. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Jorge? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu te fazer o convite novamente, Jorge. Pronto, mandei o convite para a gente iniciar essa live. Beleza. Perla, bom dia. Não tô te... Agora eu tô te Oi? vendo, mas não tô te ouvindo. Tem alguma coisa aqui. Tá, melhorou. Pronto. Tá melhor, né? Deixa eu ver aqui se tem algum outro fone para eu trocar. Pronto. Bom dia. Tá um pouco escuro aqui. Pronto. Tá me... Não, tá falhando um pouco. Não sei se é a minha internet ou a sua. Você me ouve? Tá falhando. Tô ouvindo, mas tá falhando um pouco. Não sei se é a minha Ver se internet tá ou a melhor sua. aqui. Pode ser aqui, né? Questão da localização do... Tá. Aqui não ajuda muito, não. Aqui não ajuda muito, não, Melhorou. mas vamos tentar aqui.
tentando Minha aqui ver luz se não tá consigo boa, não, mas vamos. uma localização melhor. A sua luz está diferente aqui. Tá bom. Mas eu já tô te ouvindo Tá direitinho. melhor. O sinal tá bem. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui de novo. Tentar aqui essa posição. Pronto. Então vamos lá tentar, né? Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a participação de George, né, que sempre tem sido nosso parceiro aqui pela Capemisa Social. Quero te agradecer, George, em nome da nossa presidente, Janete Cerqueira, que tem um carinho muito grande por você. E a gente estava há poucos instantes em reunião online e ela falou de você, aquele rapaz, né, George, com muito carinho, né? Nós agradecemos a sua disponibilidade para nós. E a Capemisa Social, para quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos. Nós trabalhamos com assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro, né, em todo o país. Atualmente nós temos 42 instituições que nós fazemos assessoramento e somos baseadas na Resolução 27 do Conselho Nacional, e ela traz para a gente a nossa responsabilidade contra a entidade de assessoramento, tratarmos desses assuntos que nós vamos abordar hoje, né? São os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil. E aí, pensando nesse tema que nós passamos na semana passada, dia 20 de novembro, né? Fizemos o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, pensamos em convidar a George, né? Por ser uma pessoa que está envolvida com os movimentos sociais, uma pessoa que está realmente conhece, né? E tem um currículo assim muito bom, tem uma história. E o que eu acho também bacana, George, é que a sua história de vida, né? Ela também ela é importante para nós, né? E aí eu queria deixar com você para a gente começar a falar um pouco sobre a consciência negra e racismo Vamos lá. estrutural Bom no Brasil. dia a todas e todos. Agradecer o convite mais uma vez. Já estivemos aqui este ano, não lembro o mês agora, se foi julho, agosto, setembro, né? Nós dois aqui na live, eu e eu. Esse Foi em julho. Foi em julho. Ah, Foi, verdade. então, Foi em julho, que logo depois eu entrei de férias. Convite da Capemisa. Também estou aqui sempre à disposição para falar sobre esse tema, que é importante não só no Brasil, mas durante todo o ano, para todas as pessoas, né, aqui no nosso país. Você fala sobre essa história também, que, na verdade, eu passei por um processo de formação de consciência negra no Instituto Chibibico, quando eu ingressei em 2001 no pré-vestibular. Então, eu sou fruto dessa mobilização social em prol da consciência negra e do combate ao racismo. E até hoje faço parte dessa instituição, há 20 anos. Perfeito. Então, Jorge, eu queria começar assim, a gente começar a pensar na sua ideia, qual a importância do dia 20 de novembro enquanto Dia de Consciência Negra? O que você entende sobre isso, né? Às vezes a gente encontra pessoas que não precisaria ter um dia sobre isso, né? Mas o que você entende, você que é o dia 20 conhecedor da causa? Novembro, tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Então vamos lá. 20 de novembro é uma data que ela surge em oposição ao 13 de maio. Até a final da década de 80, o movimento negro ainda questionava o 13 de maio como uma data a ser comemorada, já que a Lei Áurea de 13 de maio de 1888 nos apresentou uma falsa abolição e uma ausência de ações reparatórias, né? Ações afirmativas. O movimento negro, na década de 70, principalmente, mas também de 80, começa a provocar essa nova data
em alusão à consciência negra e também a essa luta pelas ações afirmativas, né? As ações reparatórias e a própria consciência negra também, e colocando em oposição ao 13 de maio. Então, o 13 de maio deixa de ser uma data a ser lembrada e comemorada, e o 20 de novembro assume esta importante data, esse importante marco da consciência negra, no dia 20, que a gente acabou transformando em uma semana, em um mês, e a gente pretende que se torne o ano todo em todas as ações aqui no nosso país. Então, a importância do 20, essa importância de estar marcando mesmo com uma data. As datas são importantes, se as datas não fossem importantes, né? Nossas festas, as datas são importantes, culturalmente falando, as datas marcam um dia a ser lembrado. Mas o 20 de novembro não pode ficar só nas 24 horas do dia 20 de novembro. A consciência negra ela precisa ser trabalhada o ano todo, nas escolas, no mercado de trabalho, na mídia, e precisa estar nas ações políticas também, políticas públicas e também políticas das empresas durante todo o ano. Então, o 20 de novembro é importante porque ele provoca essa elevação da nossa autoestima, porque dá um enfoque e traz uma importância para a contribuição de Zumbi, do Quilombo de Palmares e de todas as outras lideranças negras e demais quilombos também. Perfeito. Aproveitando, falando sobre quilombo, fala pra gente um pouquinho sobre Zumbi e os quilombos enquanto espaços de resistência, não seria uma resistência data negra. comemorada porque a data do assassinato de Zumbi, né? Ele foi assassinado pela polícia da época, né? 1695, se não me engano a data. Então, 325 anos. Estamos agora em 2020. Então, uma data que a gente não deveria comemorar, então é uma data também de você estar reivindicando cada corpo negro que tombou nesses 520 anos do Brasil. Cada negro e negra que teve sua vida ceifada, que teve sua vida interrompida aqui no Brasil por conta do racismo. Então, é uma data também de você estar reivindicando e estar exigindo o fim do racismo. Zumbi foi o último líder do Quilombo de Palmares, né, que durou... Palmares durou um quilombo que durou vários anos, né? Teve vários líderes. E no Brasil a gente tem vários quilombos, sendo que Palmares é o que é o mais conhecido, provavelmente o maior e o que durou o maior tempo. Não sou historiador, mas o que eu ouço falar dos historiadores é que foi o maior, mais tempo, e o que causou o maior impacto no Brasil por estar em oposição ao poderio da colônia e de Portugal também. Então, os quilombos são espaços de resistência com organização econômica, política e militar própria. Então, eram espaços geridos por pessoas negras. Também havia uma presença de indígenas e pessoas brancas, mas era um espaço em que se podia criar uma própria economia, uma própria organização política e uma força militar também para defender suas fronteiras e o seu próprio território. Então existiram vários quilombos em todo o país e hoje nós temos um título que se transforma numa ação coletiva, que são as comunidades remanescentes de quilombo. Então hoje em dia existe uma organização, a Fundação Palmares, que reconhece essa autodeclaração e que, após alguns passos, né, com antropólogos, com historiadores, reconstruída a história dessa comunidade, e a ela é dada esse reconhecimento pelo governo federal como atualmente uma organização que foi um quilombo e que ainda mantém essas características em seu território. Então, o quilombo está muito ligado à questão de identidade e território.
enquanto povos que resistiram à opressão do sistema escravista. Pode interromper, porque aí eu começo a falar. Jorge, o que é e como que a gente pode identificar o racismo estrutural? Como é que a gente pode identificar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente compreender direitinho? É um tema, né, que vem sendo aí, escrito, sistematizado. Tem um livro agora recente de Silvio de Almeida que traz, eu trouxe até um trecho aqui. Racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertencem. Na página 25 do livro, que é racismo estrutural. Então, o racismo é esse fenômeno, entre aspas, né? Esse fenômeno que está presente em todas as nossas relações sociais, por vezes explícito, por vezes implícitos, mas que também é negado, né? O racismo ele existe, ele opera, mas ele pretende ser velado. Então há sempre um debate sobre o racismo, mas o racismo e a racialização da nossa sociedade, ela acompanha a gente aí historicamente aí desde 1500. Então o racismo estrutural, aí tem vários conceitos que a gente pode estar trabalhando aqui, mas o racismo seria essa forma de pensar e agir para se manter privilégios e para colocam-se à margem populações negras em nosso país. Então, o racismo ele está presente para garantir que quem é privilegiado continue privilegiado e que quem é marginalizado, porque está à margem, continue nessa situação. Sim. Sim. E a gente também pode pensar também sobre a questão do racismo institucional, né? Que envolve aí as Forças Armadas, as polícias, né? As instituições em geral, que conseguem fazer essa diferenciação o que entre Silvio pessoas de Almeida fala nesse livro através da sua é que o racismo estrutural ele não é um tipo de racismo. Ele é o racismo que está na estrutura. Dessa estrutura, você vai ter concepções, né? Ele fala de 3 concepções: a individualista, a institucional e essa que está nessa estrutura. Então, se a gente for pensar aqui, são todas formas de racismo. Racismo ambiental, que é uma ação ou uma omissão. Porque quando a gente está falando de racismo, pode ser uma ação ou pode ser uma omissão também. Então, não fazer também é racismo. Quando o Estado não faz, quando o Estado nega, quando o Estado se omite, eles também estão sendo racistas, né? Então, quando a gente fala de racismo institucional, é um racismo que está impregnado nas ações de uma instituição. São pública ou privada. E seja essa pessoa que está praticando racismo, terceirizado ou não, está dentro da instituição, então faz parte daquela equipe de trabalho. Então, quando a gente fala de racismo institucional é praticado por uma pessoa, um grupo de pessoas que estão trabalhando, estão a serviço de uma instituição pública ou privada. Eu falei um pouquinho do racismo ambiental. O racismo ambiental é também essa ação ou omissão. Geralmente, o racismo ambiental ele ocorre por multinacionais ou grandes empresas, que geralmente, não é que é exclusivamente, né? Que se colocam naquela comunidade, geralmente a comunidade tradicional, quilombola ou indígena, ou com pesqueiros, marisqueiras, e começam a desenvolver suas ações naquela comunidade sem a preocupação com o meio ambiente. Mas por que isso é racismo?
No meu ponto de vista, isso é racismo porque numa outra comunidade que não fosse de origem indígena ou negra, aquela prática não seria ali instalada. Então, é colocado ali por achar que aquela população não merece desfrutar daquele bem natural, que seja o marisco, que seja a pesca, que seja como eu posso dizer, a agricultura, a proteção às águas, a proteção às Agricultura. matas. Então, tudo isso está nesse contexto. Até o próprio ar, que uma empresa polui, ela está Sim. praticando racismo ambiental. E esse racismo, voltando para o institucional, não deixa de ser institucional também. Mas voltando para o institucional, a gente tem, geralmente, nos órgãos públicos, né? Sim. No caso da saúde, por exemplo, a negação de um atendimento a uma pessoa negra é o racismo institucional, né? Então, não foi uma prática, mas a omissão e negar o tratamento, ou Verdade. negar um tratamento de qualidade, igualitário, também se configura como racismo institucional. Sim, sim. No caso agora do supermercado, né? A gente, recentemente agora o E esse, supermercado, esse, esse Porto Alegre, racismo institucional? na nota ele Sim, dizia que o segurança é terceirizado. Mas ali também o vista de ter a responsabilidade de quem contratou a empresa. Se tem a responsabilidade trabalhista, a empresa é trabalhista sim, sim. pelo terceirizado, porque não teria como doente terceirizado ou mediatório ou racial. Não, não Exatamente. responsabilidade da empresa que contratou aquela outra empresa que contratou a pessoa terceirizada. Congelou sua imagem aqui, Perla. Não sei se você está. Perla. Oi? Voltou. A gente está com delay. Tá com um certo delay aí. Mas voltou. Deixa eu ver se. É, tem um delayzinho bem tenso. Voltou, pronto, pronto. Aqui tá, acho que a posição aqui tá melhor. É o sinalzinho que tem hora que ele vai mesmo lá embaixo. Esse ponto, né, que a gente tem visto com tanta frequência, infelizmente, do racismo institucional, né, por parte de pessoas de forças armadas, e, enfim, e isso vai de escola, hospitais, né, isso vai em todos os aspectos, não se resume apenas a forças armadas, isso é fato. Existe algum tipo de trabalho, né, ou de política para para empresas, né, na forma de atender, de comportamento? Existe alguma penalidade além de ser, tipo, sabe, algo apenas tem uma queixa e não dá em nada? Existe alguma Existe que o legislação, Jorge, racismo é um crime, né? sobre essas Inafiançável e questões? imprescritível. Só que Sim, e difícil de ser é, praticado enquanto uma contravenção, não sei se a palavra seria certa, seria contravenção penal, mas assim, existe o crime, mas poucas pessoas foram responsabilizadas e punidas por esse crime. Então, juridicamente existe a injúria racial, sim, sim, que seria uma forma mais branda, ao meu ponto de vista, de se punir sobre racismo. A questão de conseguir identificar o racismo enquanto um crime é a justificativa de que ele precisa ser uma ação para a coletividade. Então, para uma pessoa ser racista, ela deveria, né, sim, juridicamente falando, fazer um atentado terrorista, um atentado contra a população negra em geral. Se essa questão é feita de uma pessoa para outra, no estádio de futebol, no supermercado,
num hospital entre duas pessoas, configura-se como injúria racial e aí não é imprescritível, não é inafiançável. Vem toda uma questão de interpretação e de penas Nossa, menores do que as penas atreladas ao racismo. E como identificar que uma empresa é racista, que é outra questão também difícil, né? Na nossa, não é difícil se enxergar, mas estou falando juridicamente a sim, essa essa questão a ser interpretada pelos dois lados, né? Um que denuncia e outro que se defende. Então, não existe o racismo enquanto crime, existe a injúria racial também, mas cabe a cada empresa, respondendo mais diretamente sua pergunta, caberia a cada empresa estar voltada às questões antirracistas em suas ações, suas equipes. Assim como tem uma preocupação com o meio ambiente, assim como tem outras preocupações sociais, a empresa precisa adotar o sim, antirracismo como uma política interna. Interna, mas também que tenha essa relação sim, com a perfeito. comunidade, com o público interno, funcionários, Com o colaboradores, público, sim, clientes, sim, mas também com o perfeito. entorno e com a sociedade também. Então, o que eu vejo é que as empresas ainda estão na época do mito da democracia Sim, racial, naquele falso mito de que no Brasil não existe racismo, de que no Brasil não existem conflitos ocasionados por conta das desigualdades raciais. Então, as empresas preferem não ver, finge que não vê, uma vez que não vê, não precisa fazer nada. Mas é uma coisa que está presente ali no dia a dia das empresas. Então, é, existem em outras organizações, empresas que fazem treinamentos né, para o meio corporativo sobre a questão da diversidade, inclusão e equidade, mas as empresas não querem destinar dinheiro para isso sim, também, né? Não querem destinar dinheiro, não querem ver, e aí a coisa vai passando, né? Então, não existe uma vixe, política também governamental, do ponto de vista federal. A gente viu aí que o presidente e o vice-presidente negaram a existência do racismo em novembro de 2020. Então, isso repercute, né? Um governo que quer liberar as armas, a gente sabe a carne mais barata do mercado, qual é a carne que vai ser vítima dessas balas, dessas armas, e que ao mesmo tempo é negacionista de todas as formas, não seria diferente com o racismo, né? Então você tem aí o vice e o presidente fazendo um coro de uma negação que é histórica. entendi. Jorge, para a gente entender, porque a gente às vezes vai falando, né, e vai reproduzindo conceitos, palavras sem entender os conceitos. Então, eu queria que você me ajudasse a compreender, junto com o pessoal, a diferença de preconceito, a diferença entre discriminação e o racismo. São É um coisas pouco complexo diferentes? para São explicar, mas comportamentos vamos lá. diferentes? Porque vou tentar explicar e depois vou buscar aqui um exemplo para ver se o preconceito ele é uma ideia. Então você, Perla, você não tem, né? Vamos Tá, simular aqui que você tem. Ou você tem um preconceito, uma ideia preconcebida. sim, É quando você faz alguma ação ou sim, omissão, é importante falar da omissão, né? Quando você age ou se omite por conta dessa ideia que você já tem, você está fazendo uma discriminação. É um tratamento diferenciado. A discriminação também pode ser positiva, mas geralmente não é. Ela geralmente ocorre para prejudicar alguém. Então você tem aí o preconceito é uma ideia e a discriminação ela é uma ação, do meu ponto de vista. Agora, o que é que pode sim, estruturar esse preconceito que se desdobra numa discriminação? O racismo.
Então, o racismo, por isso que Silvio Almeida traz essa questão do racismo estrutural, ele estrutura as relações, ele estrutura o seu pensamento, que é preconceituoso, e ele estimula, ele condiciona a relação discriminatória. Então, sei lá, tô no ônibus, George, nem me apresentei, não foi? No final eu falo um pouquinho. Parecendo que eu já sou esse famoso todo assim. Eu sou George Oliveira. Eu tô no ônibus, certo? Eu tô no ônibus e uma pessoa entra, ela não quer sentar do meu lado. O único lugar que ela prefere ficar em pé do que ficar sentada do meu lado. Mas o que é que levou essa pessoa a ter essa ação? Ela tem um preconceito. Ela tem uma ideia preconcebida de que eu apresento uma ameaça de qualquer forma, né? Econômica, uma ameaça a ela. Então, ela prefere ficar em pé do que sentar-se ao meu lado no último lugar que temos. Então, isso é o preconceito. A ideia. O fato dela não ter sentado já é uma discriminação. Você está dando para entender? Então, a discriminação é a omissão. No caso, assim, segurou a bolsa, conferiu a carteira, o celular, né? Agora na pandemia não, mas o lado bom da pandemia. A pandemia tem até um lado bom, né? Você em casa, você sofre menos violências do cotidiano, que são essas violências do cotidiano, aquela pessoa que te vê e confere a carteira, o celular, segura a bolsa, então você acaba meio que fugindo de uma coisa, mas por outra coisa que é tão ruim, como essa questão da pandemia, né, que a gente está aí. Mas a gente passa, nós, principalmente homens negros, nós passamos por violências cotidianas. Então, você sai de casa de manhã e volta no final da tarde ou à noite, você passou por várias ações discriminatórias. Na maioria das vezes, a gente já naturalizou nós mesmos e já... Porque se a gente reagir a cada discriminação, a gente até reage. Mas tem umas horas que não passa despercebidas. Então, o que é que estrutura esse preconceito, que é essa ideia, o que estrutura essa discriminação racial? Aí a discriminação racial pode ser de gênero também, pode ser de origem, pode ser regional, então tem diversas, né? Então, mas eu estou falando aqui da discriminação racial. O preconceito e essa discriminação são estruturados pelo racismo, por esse racismo estrutural, que a gente já nasce e já vai para a escola e já vê na mídia, e não vê na mídia, no caso, e quando vê, a gente já sabe como é, na política, nos padrões de beleza, nas relações sociais. Então, o racismo está presente em todos esses aspectos aí. Isso vai também de uma formação, né, George? De uma formação, porque eu falo nós porque nós estamos envolvidos no processo, começamos a entender de forma diferenciada as pessoas, né? A partir do que nos ensinam enquanto a gente é criança. Porque se não nos ensinasse que era diferente ou que tinha algum perigo, como você muito bem colocou, né? A gente teríamos crianças que entenderia tudo de forma natural, né? Não teria a separação entre crianças brancas e crianças negras. Não teria isso. Acho que vai muito também do que é ensinado para a gente, né? O que veio, as piadas negativas, né? A forma como é apresentado isso para as crianças. Então a gente vai construindo isso e que não é fácil depois desvincular assim, isso da mente de um indivíduo. Né? Nossa educação, de forma geral, ela não é antirracista. Mas ela não é só na educação infantil, não. No nível fundamental, no médio, na graduação. Eu estou falando enquanto doutorando agora. Na graduação, no mestrado e doutorado, não tem educação antirracista. E as relações raciais estão ali presentes, né? Então, a pessoa negra, ela é sempre testada, se ela escreveu mesmo, né? Olha aí um ministro negro, quando surge
como o currículo dele é investigado e aparecem logo coisas. Será que com outros ministros também não mentiram? Não estou justificando mentir no currículo. Não estou. Sim, Mas a nossa vida, a nossa honra, a perfeito. nossa honestidade, ela é sempre questionada, dupla, triplamente. Então, não é na educação infantil que É começa, sempre sim, questionado. concordo, mas a gente também não tem educação antirracista em nenhum grau, vou chamar de grau aqui, lembrando do segundo grau, mas a gente não tem no fundamental, no médio, na graduação, nem na pós-graduação essa questão. Todo mundo sabe que existe o racismo, todo Sim, mundo sim. sabe que é crime, todo mundo sabe que existe uma lei que obriga o ensino da história da África e dos afro-brasileiros no fundamental e no médio, na pública e na privada, de todo o país, e também a questão indígena, então a Lei 10.639 e a Lei 11.645 de 2008. Então a gente sabe, mas tá aí, entendeu? Tem lei que pega no nosso país, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. Quando a lei é punitiva para a população negra, ela pega rapidinho. Sim, Quando a lei é para beneficiar, a lei é uma infelizmente. discriminação positiva, né? Um tratamento diferenciado positivo, a lei não pega, a lei não tem punição, a lei não tem material didático, a lei não preparou professores. Então, existe, a gente tem avanços, mas não é uma completude dessas ações. A gente não precisa só Verdade. do artigo da lei, né? A gente precisa da implementação da lei de uma forma satisfatória, de uma forma que atenda a essa negação histórica de mais de 500 anos. Não só uma Exatamente. negação, mas essa omissão também da nossa história. Então não dá para, hoje, entre as pessoas adultas, relacionar, a pessoa adulta é racista porque ela, enquanto criança, não foi ensinada. Não, porque a gente, na fase adulta, a gente aprendeu muita coisa. O que a gente avançou na área tecnológica, nós que somos Sim, do curso de datilografia daquela época, sim. olha o quanto nós avançamos para estar aqui conversando no celular, pela internet, no iPhone. Por que a gente Perfeito. avançou Eu estou até com a máquina aqui. Perfeito. Por que a gente avançou do ASDFG, ASDFG? Porque aquela repetição de AS Datilografia. da primeira aula de datilografia, eu olhei aqui pro teclado para me lembrar. Por que a gente faz aquela repetição e não faz a outra repetição? Não devo ser racista, não, né? Então a gente também Perfeita. precisa exercitar o antirracismo diariamente. A gente Perfeito. avança em alguns Perfeito. pontos, né? Em outros, a gente ainda está no século XVI, 14, 15, 16. Verdade. Perfeito. Jorge, o que são ações afirmativas e qual a importância de adoção de Bom, as políticas ações reparatórias afirmativas, no elas século são XXI? ações indenizatórias, primeiro. Porque a gente falou lá no início, na sua primeira pergunta, sobre o 13 de maio de 1888. Então, a princesa Isabel, com a caneta lá de pena e tinta, assinou aquela lei áurea, mas não garantiu que na lei ou em outras leis, após, que a população negra tivesse uma inclusão no ponto de vista da educação, da moradia, do mercado de trabalho e de outros aspectos sociais. Então, desde 14 de maio, um dia depois, de 88, nós estamos reivindicando por essas ações indenizatórias e reparatórias. Então, as ações afirmativas configuram-se num conjunto de ações, na maioria das vezes governamentais, Sim, que venham a reparar esses danos causados aos negros africanos e seus descendentes aqui no Brasil. Então, é uma luta de muito tempo, com alguns avanços. Então, as ações afirmativas, geralmente, elas são ações pontuais, emergenciais e temporárias. Pontuais porque ela precisa, geralmente, ela parte de um dado estatístico que ela busca tornar igual ou diminuir, né? Ela falei, pontual, emergencial, porque não dá mais para esperar, já temos aí muito tempo,
e temporária, porque a ideia é que uma ação afirmativa ela dure, a maioria delas durariam durante um tempo até que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária. Vou dar um exemplo aqui das cotas nas universidades. Um exemplo assim que a gente pode explorar até em outra palestra, porque tem elementos para isso, mas eu vou falar de forma bastante resumida. A população negra não tem o direito à educação pública, a maioria das escolas públicas são negros e não tem uma educação para concorrer a uma vaga na Universidade Federal através do Enem, que a gente falou naquela outra live. Manda o povo ir lá para ver, né? Acho que tá tudo atual, viu? De julho para cá, acho que não mudou nada. Fazer igual os blogueiros, vão lá na nossa live, vão lá na nossa Tá, live de julho. tá, tá. Então, as cotas, falando resumidamente, né? Cotas é uma reserva de vagas que proporcionam acesso da população negra, geralmente indígena também, pessoa com deficiência também, mas falando da cota racial. Ela proporciona que essa população negra tenha acesso ao ensino superior e não concorrendo com as pessoas particulares. Então, há toda uma polêmica, né? Há uma questão sobre isso, mas já existem cotas no Brasil desde 2002 e existe uma lei federal desde 2012, que é a Lei 7.611. Existe uma lei federal que reserva e obriga que as universidades e institutos federais destinem 50% das vagas para estudantes de escolas públicas em aquele estado, Bahia, Rio, São Paulo, daquele estado, o que for o Distrito Federal, na distribuição dos 50% das vagas. Então, as ações afirmativas é como se a gente estivesse cobrando um cheque sem fundo ou uma promissória, para quem é mais antigo, que a princesa Isabel assinou em 13 de maio de 1888. Estamos cobrando que a Lei Áurea não foi completa e que a gente precisa ainda no século XXI, ainda em 2020, que ações venham a compensar esses danos psicológicos, econômicos, educacionais, sociais, na moradia, no mercado de trabalho, na educação. Então, as ações afirmativas, falando resumidamente, é uma forma de compensar o que não foi feito para uma população que foi retirada Sim. do continente africano, trazida para o Brasil, e que seus descendentes também acabaram passando por situações similares, e que a Lei Áurea não permitiu essa condição de, de concorrer, condição de ter uma vida social justa. Então, as ações afirmativas vêm para garantir isso, mesmo que sejam ações temporárias, mesmo que sejam ações emergenciais, são importantes para que a gente possa ter uma inclusão da maioria da população, né? A população negra é mais de 50% da população do Brasil, é mais de 85% em Salvador, mais de 80% na Bahia, mas quando a gente olha para as universidades antes das cotas, quando a gente olha para a mídia, quando a gente olha para a política, acho que Salvador não elegeu 10 vereadores negros, de 43, negros e negras. Embora com a reserva de recursos para candidatos negros, muitas pessoas brancas se declararam pardas, né? É uma outra questão aí a ser discutida também. Mas se a gente for olhar socialmente o que consideramos como pessoas É, negras, se a gente verdade. perguntar à Polícia Militar da Bahia quantos vereadores são negros, eles não vão dizer que 10 são. Mas se você for olhar pela autodeclaração lá do TRE, vai ter mais de 50% devido a esse recurso. E, inclusive, pessoas que há 4 anos não eram negras e passaram a ser negras agora por conta dessa verba. Tem. Chamamos isso de Sim, afroconveniência. é verdade. É verdade. Tem até, tem até uma situação
na da Faculdade de Medicina, né, que algumas pessoas entraram, pessoas que não são negras, se declararam como negras, estão lá, né, no lugar de outras pessoas que deveriam estar, né? Então, assim, essa autodeclaração ela é meia rapidinho, é por isso que a UFBA, reflexiva. acho que a UNEB também, Mas vamos lá. implantou tem as bancas de... Esqueci a palavra agora. Alguém me ajuda aí. As bancas de heteroidentificação, se eu não me engano, a palavra é essa, heteroidentificação. No processo de matrícula, tem uma etapa eliminatória, que é uma banca formada por pessoas da universidade, estudantes, professores, funcionários, não sei se tem convidados, mas geralmente pessoas e treinadas para identificar se o que aquela pessoa, se aquela autodeclaração é verdadeira. Embora a gente saiba que a autodeclaração é uma questão pessoal, mas a gente sabe que o racismo não é porque teve uma avó negra, não é porque gosta de samba, não é porque já namorou com negro. A nossa questão racial aqui é de características físicas, fenotípicas, não é genética. Então, essa banca é treinada para ver o candidato ou a candidata, ainda candidato porque está passando por uma seleção, né? Ver aquela pessoa que está se autodeclarando negra, preta ou parda, que quando a gente fala negro, a gente está falando de pretos e pardos, e se aquela autodeclaração, esqueci o nome da banca, eu acho que é heteroidentificação. Aquela autodeclaração, ela é verdadeira ou não. E aí essa banca julga e pode eliminar essa pessoa. Porque até então, até antes da existência dessa banca, as pessoas se autodeclaravam e valia aquela autodeclaração. Mas agora tem uma banca para evitar essas fraudes. Também tem ocorria fraudes também, porque tem vagas para quilombolas. Então, a pessoa ia na associação de quilombo, pedia uma carta e conseguia a vaga. Então, agora tem toda essa estrutura para evitar, porque um processo administrativo da universidade dura de 2 a 4 anos. Então, a pessoa pode concluir e não ser julgado e conseguir, embora tenha uma descendência negra, mas não tenha características físicas enquanto pretos e pardos, e aí a pessoa conclui o curso e o processo não fecha, né? Por questões burocráticas, por questões também racistas dentro das universidades federais que não vão julgar algo que beneficia o mesmo grupo, né? Acaba a gente tendo uma lei que garante o acesso de negros e alguns bancos ainda conseguem burlar esse sistema sem uma punição, uma questão legal mesmo, né? Bela, você tá ligada no tempo aí? Eu vou falando, viu? Daqui a pouco a gente cai. Tô ligando. Tá, não, tô ligada. Vamos lá. Não, vai cair não. Na verdade, o Instagram agora ele aumentou mais, né? Ele aumentou o tempo, mas a gente vai ficar no limite mesmo por conta de outras logísticas aqui. Mas vamos lá. Você conhece aqui o Lá Fabiano. Na sua opinião, qual é a importância das ações do movimento negro brasileiro no combate ao racismo? Negro, a importância das ações do movimento negro. Os movimentos negros, né? Porque é um grupo muito diverso de organizações e de pessoas, bem, muito variado mesmo, e de todo o país. Sim. Mas tem uma ação fundamental no combate ao racismo. Não só no combate, mas também em pautar o racismo enquanto uma política pública, enquanto políticas públicas. Seja para educação, seja para moradia, seja de ir ao encontro, né, e de combater o extermínio da juventude, que em sua quase totalidade é negra, masculina. Então, o movimento negro tem esse papel fundamental, né, de estar denunciando desde sempre, né? Não saberia aqui dizer quando o movimento negro surgiu, porque eu acho que desde quando a primeira pessoa negra foi trazida forçadamente para o Brasil, esse movimento começou. Então, ele tem uma ação muito importante de denunciar, de combater, de mostrar, escancarar o que
não querem ver, que é o racismo, e também de propor. Acho que o movimento negro tem uma ação muito propositiva, assim, não de reverter, mas de buscar uma igualdade e de mostrar os caminhos para que a gente chegue nessa igualdade. Eu estou até lendo um livro que já tem um tempinho, mas eu parei ele, chama O Movimento Negro Educador. É da professora Nilma Lino Gomes. É o pós-doutorado dela. Então, o Movimento Negro Educador. Fiquei como dica, esse livrinho. Perfeito. Eu comecei ele, mas eu parei. Tá aqui, posso nem abrir que tá marcado aqui. E a professora Nilma vem contando como esse movimento negro ele educa, ele reeduca e também como ele vai passando por modificações. Até porque o próprio racismo também ele muda ao longo do tempo, né? Então o movimento negro vai mudando a partir do momento que tem que combater este inimigo coletivo que também muda ao longo do tempo. Perfeito. Nós temos 10 minutinhos. Vamos lá. Uma vez que o racismo é estrutural, o que podemos fazer para uma real mudança em nossa sociedade, já que ele existe e é estrutural? E aí eu queria te perguntar logo, juntar uma pergunta, e assim, e por que é tão difícil reconhecer que existe o racismo no Brasil? Acho que a gente pode conseguir responder as duas juntas. Uma vez que o racismo é estrutural, o que podemos fazer para uma mudança em nossa sociedade? E aí eu queria já fazer uma segunda pergunta, que acho que a gente pode responder juntas, que é: por que é tão difícil reconhecer que existe o racismo no Brasil? Você já falou sobre isso um pouquinho. Não é de reconhecer o racismo, é de reconhecer os privilégios. Então, as pessoas que têm os privilégios, por consequência da estrutura, do racismo estrutural, elas não querem reconhecer e temem perder esses privilégios. Então, se a gente for falar aqui, a gente está falando das cotas. Se a gente for falar, por que as pessoas são contra as cotas? As pessoas. Porque o grupo que esteve na universidade é sempre o mesmo. Sei lá quantos anos a universidade existe aí no Brasil? 200 anos. 200 e poucos anos, não sei. Então, sempre o mesmo grupo foi privilegiado. Então, quando a gente quer reverter, olha, esse grupo que está na universidade não representa a população. Por isso, Salvador tem 80% de negros. Como é que só tem 10%? 10% das pessoas na universidade são negras. Então, a gente precisa garantir essa reserva de vaga. Então, o racismo estrutural, ele não é difícil de ser identificado. Ele está aí para quem quer ver. Agora, quem tem os privilégios é como se tivesse uma lente que tapasse essa visão e que não permitisse ver que goza de privilégios, não quer abrir mão desses privilégios e acaba dizendo que o racismo não é revelado, ou diz que ele é estrutural, como se fosse uma coisa que não pode ser modificada. Não é porque o racismo é estrutural que a gente não pode fazer pequenas ações. A gente parte das pequenas, das médias e das grandes. Então, a real mudança eu acho que vai vir dessas pequenas ações. Inicialmente, para mim, as leis também, e implementação de leis, né? A gente tem leis aí que estão ameaçadas, como a lei de cotas, que tem um prazo de validade até 2022. Então, a gente precisa garantir que essa lei permaneça, pelo menos por mais 10 anos ou 20. Mas a dificuldade, eu acho que não é em identificar o que é ou o que não é racismo, é em assumir os privilégios de quem tem esses privilégios. Que geralmente quem tem os privilégios é quem está no poder, né? Entendi. Só uma breve coincidência. Perfeito. Aí. Perfeito. É verdade. Eu queria só te fazer mais uma pergunta, por causa do nosso tempo. Agora a gente está com 7 minutos aguardando. Você considera que durante a pandemia do Covid-19 houveram mais casos de racismo? Duas coisas, velho. Primeiro, sim, eu acho que ficou mais evidente, né? Não só racial, mas diversas questões que também estão atreladas ao racial, como econômico, como educacional, se a gente for pensar aí.
que a gente talvez antes não parasse para pensar que a maioria das escolas não tem água para lavar a mão, né? Talvez a gente não tivesse pensado nisso, ou alguém não tivesse pensado que a principal refeição o estudante faz na escola ou na ONG, né? Então, que a pessoa, que a criança participa, ou que não seja a principal refeição, mas é uma refeição importante, né? Que não para aquela família ali. Então, acho que evidenciou mais, né? E essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acho que a gente talvez assistiu mais televisão, ficava mais em casa, mais uma atenção às notícias que acabaram evidenciando isso que eu acabei de falar. Então, dá essa aparência de que houveram mais casos em 2019, mas eu acho que não. Eu acho que o que foi filmado, o que foi noticiado, foi transmitido pela TV e nós pudemos, de certa forma, entre aspas, consumir esse conteúdo e estar voltado para isso. Só espero que não seja um modismo e que isso acabe, né? Mas que a gente realmente continue com essa preocupação em combater esse racismo que é estrutural. Perfeito. Estou saindo daqui mais rica e mais fortalecida. Como sempre. Te agradeço, George. Mas vamos marcar outra aí, principalmente esse tema aí que você falou sobre a questão de cotas e tal. Vamos conversar mais. A gente vai sair daqui mais fortalecido mesmo, nossos entendimentos. E queria deixar para você finalizar, né? A sua Bom, gente, obrigado fala, pela porque a gente tem oportunidade. 3 minutos. Também aí lá, Fabiano, né? Essa dupla. Saudades aí do Lá Fabiano. Desculpa não ter me apresentado, eu sou Jorge Oliveira. É porque eu já conheço Perla, já conheço todo mundo. Aí eu não me apresentei, né? Com a falha aí. Sou Jorge Oliveira, ativista do movimento negro, né? Tenho 41 anos, estou doutorando na UFBA, doutorando em educação na UFBA, e tenho uma formação aí no movimento negro, e enquanto economista também e na gestão social. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não sei se consegui responder tudo, atender todas as questões, mas estou à disposição, como sempre, aí. Nossa! Ajudou muito, melhorou muito. A ideia melhorou muito, já vou sair daqui com novas ideias. Esse movimento negro, ele está fomentando mesmo essa questão. A gente sabe que uma hora a gente não vai conseguir desconstruir uma educação de 30, 40 anos que a gente teve, mas pelo menos trazer elementos novos para a gente estar repensando. E às vezes não é um repensar tão confortável, né? Porque é assumir privilégios, é assumir que não deu visibilidade a algumas questões. Mas a gente traz para o debate, para esse bate-papo aqui, alguns elementos para que as pessoas possam dar desdobramentos, né? Cada um de acordo com suas condições. Mas estou à disposição aí. Obrigado. Obrigada, George. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Essa live vai ficar guardada, salva, na verdade, no Instagram da Café Social. Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada a todos.